Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje, né, domingo de carnaval, né, dia 11 de fevereiro de 2024, o desfile da Beija-Flor acabou, acabei de assistir. Para quem não sabe, eu sou Beija-Flor doente, eu nasci em Nilópolis, entendeu? Então sou Beija-Flor mesmo, coisa e tal. Não sou uma pessoa de carnaval, não vou em blocos, tento fugir de carnaval o máximo possível, porque carnaval é muita agitação, é muita bagunça. Acabei de ter uma despesa homérica de Uber só para poder ir ao cinema ver o meu filmezinho e voltar para casa. É uma despesa inesperada, mas ainda assim acompanho desfiles de escola de samba, acompanho a Beija-Flor, sempre vejo a Beija-Flor todo ano, torço muito para a Beija-Flor sempre ganhar. Mas não é disso que nós vamos falar aqui, nós vamos falar de cinema, né? Vamos falar desse filme que eu paguei um Uber homérico para poder assistir, que é uma coprodução França-Portugal chamada Todo Mundo Ama Gianni, tá? E para eu poder falar desse filme, eu vou ter que dar spoilers aqui. Se vocês não assistiram o filme, parem o vídeo, vão assistir o filme e depois voltem aqui para ver a nossa conversa. Gente, o que eu posso falar desse filme, cara? Eu posso dizer que foi uma grandíssima de uma perda de tempo eu ter ido lá, né? Eu realmente fiquei decepcionado com o que eu vi, tá? Eu esperava alguma coisa, né? Toda vez que aparece Portugal no nome eu gosto de ver, porque eu tô achando que é filme em português que eu vou ver, mas na verdade foi uma coprodução França-Portugal, né? A coisa é mais francesa do que portuguesa, talvez, tá? E do que se fala esse filme? Esse filme se fala de uma cientista chamada Jeanne, tá? Que criou uma espécie de engenhoca, um dispositivo para tirar o plástico do mar, né? Que polui o mar, né? Coisa e tal. Só que esse dispositivo não deu certo e ela acabou caindo em desgraça e acabou ficando com um mar de dívidas, né? Para poder quitar por causa do seu projeto fracassado. E para que ela pudesse ter um dinheiro para quitar essas dívidas, ela teve que vender, tinha que vender um apartamento que a falecida mãe dela, que se suicidou, né, tinha em Lisboa. Então ela tem que fazer uma viagem a Lisboa para poder esvaziar o apartamento, botar o apartamento à venda, né? E nesse meio tempo ela conhece um cara chamado Jean também, né? Um cara muito, como podemos dizer, entrão, né? Um cara muito safo, um cara muito cleptomaníaco, coisa e tal, né? E que ele começa a paquerar a Jeanne, né? No caso, ele diz que a Jeanne era uma antiga colega de escola dele, coisa e tal, né? E ele conhece ela no aeroporto quando os dois vão juntamente para Portugal no mesmo voo, né? E ao mesmo tempo a Jeanne também tem um ex-namorado português chamado Victor, né? E ela fica meio que se relacionando com esses dois caras enquanto tem que vender o apartamento. O problema, gente, é que a nossa protagonista, Jeanne, tá? É uma mulher chata pra cacete, entendeu? É uma mulher muito enjoada, uma mulher muito introspectiva, uma mulher muito fechada, mas ainda assim uma mulher muito frágil emocionalmente e muito ansiosa, né? No caso também depressiva também de uma certa forma, e ela tem alucinações, vê a mãe, né, no caso, mas ela sempre mantém a sua postura altamente blasé, né? Altamente fria, como se nada tivesse afetando ela no mundo, e ela tem um relacionamento muito frio com esses dois homens que estão cortejando ela o tempo todo, né? E aí o que, que acontece? Para mostrar a ansiedade dela, para mostrar os dramas interiores dela, né? O filme, que também é uma comédia, né? Ele faz umas animaçõezinhas, entendeu? Como se ela estivesse falando com ela mesma e aparecem uns bonequinhos animados ali mostrando todas as angústias e desesperos dela, entendeu? De uma forma engraçada que infelizmente para mim ficou caricata demais e que não teve praticamente graça nenhuma. Algumas pessoas do cinema até acharam graça do filme em alguns momentos, entendeu, gente? Mas eu acho que ficou uma coisa muito, muito forçada, entendeu? Eu acho que não ficou legal, eu acho que não, para mim não desceu bem, tá?
a própria personagem, ela tem um certo grau de... Ela acaba sendo antipática, né? Por ser uma mulher muito fechada, uma mulher muito fria com as pessoas, entendeu? E mesmo assim ela era uma pessoa muito ansiosa, ela deveria se abrir mais, né? E esse cara que estava cortejando ela, o Jean, né, no caso, ele era a antítese total dela, né? Ele era um cara expansivo, né, um cara alegre, coisa e tal, um cara super paquerador, um cara super, como podemos dizer, sem vergonha, mas no bom sentido do termo, né? Um cara muito aberto, né? Muito cara de pau, coisa e tal. E aí, né, a gente vai ver uma espécie de desenvolvimento aí desse relacionamento entre os dois, até porque o outro, o Victor, né, que era um antigo namorado dela, ela já tinha desmanchado com ele, já tinha terminado o relacionamento com ele, e embora ele tentasse voltar, ela não dava a menor chance, a menor ideia para ele, embora eles tenham tido até uma noite de amor lá, coisa e tal, mesmo com o Victor sendo casado, esse negócio todo. E o Victor ainda ele era professor, né, de uma sobrinha do Jean, né? Então, quer dizer, você tem toda essa situação aí acontecendo, né? Esses três personagens aí interagindo, né? Esses dois homens cortejando essa mulher que para o mundo exterior ela se mostra ser mais fria do que um iceberg, né, coisa e tal, né? Tudo bem, é direito dela, de repente ela não quer, vamos dizer assim, ficar muito exposta perante o mundo, expor suas aflições, expor seus desesperos, entendeu? Mas acabou ficando um negócio, de repente, um tanto quanto artificial, né? E aí essas angústias todas interiores dela, com essas animaçõezinhas bem chinfrinzinhas, entendeu? E que tentavam ser engraçadas não tendo graça nenhuma, né? Porque eu acho que você fazer piada com ansiedade, fazer piada com depressão, pelo menos nesse filme não deu certo. Pode até dar certo em outras situações, entendeu? Mas nesse filme não rolou, gente. E, sinceramente, o meu santo não bateu com o desse filme. Talvez se vocês assistirem o filme, talvez vocês até gostem, entendeu? Mas eu confesso a vocês que não gostei muito dessa personagem, sabe? Eu não... Eu acabei não engolindo muito essa personagem. O filme tem até um happy end, né? No caso, né? Não vou falar aqui por questões de dar spoiler demais, entendeu? Mas ainda assim, sabe? Foi um negócio meio cansativo, meio chato. Quando você começa a olhar muito o relógio para ver quantos minutos faltam para o filme acabar, porque o filme não tá bom, cara. Isso aconteceu hoje comigo, tá? E eu acho que o grande detalhe aí foi que a gente pôde ver um pouco de Lisboa, né? No caso, né? Um pouco da cidade, um pouco das praias, coisa e tal, né? Isso foi uma parte bacana do filme, mas eu gostaria de... Mas os portugueses ali no filme, eles eram mais um pano de fundo, né? E eu achei uma pena isso, porque eu achava que era um filme mais português do que francês. Quando eu vi Portugal lá nos créditos do filme, eu pensei até que fosse uma produção portuguesa, e foi isso que me atraiu de ir ao cinema para ver o filme. Mas na verdade ele era um filme muito mais francês do que português. Um outro detalhe que é interessante aí, né, é o personagem, o personagem que é o irmão da Gianni, né, no caso, né? Que é um cara, vamos dizer assim, que é o oposto dela também. Um cara super amigo, um cara super, vamos dizer assim, super aberto, super amigo, super pra cima, né? Ele faz, se tiver que fazer alguma coisa, ele faz. Inclusive a Jane só conseguiu, né? Empacotar todas as coisas, né, para poder vender o apartamento quando o irmão chegou, né? Então a presença do irmão deu uma turbinada, né, nessa viagem da Jeanne, entendeu? Se esse irmão não tivesse ido para lá, ela teria ficado num marasmo incrível como ela estava, né? Que ela ficava toda hora ali protelando, né? Empacotar as coisas da casa e protelando a venda do apartamento também. Talvez pelas lembranças, né, da mãe, né? Que realmente essa questão da mãe é que foi interessante no filme, que ela passa a ter, inclusive, apesar dela de ter ficado claro no filme que a mãe era uma pessoa de difícil relacionamento, né? Ainda assim, a questão do suicídio foi um trauma, né? E a Jane, inclusive, tinha alucinações, né?
ao ver a mãe, né? Porque ela via a mãe, né? Já morta, né? No caso, ela tinha visões da mãe, né? E ali, inclusive, né? Na sua ansiedade, na sua hipocondria, talvez ela comece a fazer pesquisas na internet, associando alucinações com câncer, associando alucinações com morte, esse negócio todo, né? Então ficou uma parada, era uma parada meio estranha, gente. E o filme, ele queria ter uma toada de comédia, mas que eu acho que acabou não dando muito certo, entendeu? Eram personagens complicados, eram personagens difíceis, tá? Acho que o único personagem ali que eu me simpatizei mais foi com o irmão da Gianni mesmo, né? Até os outros dois lá que ficavam cortejando a mulher, eu meio que olhei com o pé atrás, entendeu? Não curti muito eles não. Olha, eu não curti esse filme. Esse filme pra mim foi realmente um fiasco, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês, né? Vocês sabem que eu sou uma pessoa bem sincera quando eu falo que eu não gostei do filme. Eu não gostei desse filme. Não gostei mesmo, entendeu? Meu santo não bateu com o dele. Agora, de repente, né? Vocês assistindo, de repente vocês têm uma outra impressão. Então fica aqui a dica. Apesar de eu não ter gostado do filme, fica aqui a dica, né? Se vocês quiserem dar uma arriscada, dê um pulinho lá no Itaú, lá em Botafogo. Única sessão às 9h20 da noite, né? O que é um negócio também chato pra caramba, né? Você vê um filme em uma única sessão, entendeu? No dia, entendeu? E ainda tarde da noite, tendo que voltar de Uber para casa depois com o desfile de escola de samba rolando solto, né? E ainda passando atrás ali do Sambódromo, né? Pegando todo aquele engarrafamento da dispersão ali, né? Mas acontece, acontece. É o carnaval, é a magia do carnaval, como gostam de falar, né? De qualquer forma, a Beija-Flor estava muito bonita na avenida, pelo menos isso, né? Tava carros alegóricos cheios de beija-florzinhos, assim, cara. Tava muito bonitinho. Gostei, gostei, gostei. Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacial.tudojunto.com.br. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.